Boa noite a todos. Que possamos relaxar, deixar as nossas preocupações do lado de fora, fechemos os nossos olhos, que possamos concentrar nas palavras que foram ditas para nós. Obrigada, Senhor, por esse momento, essa oportunidade. Obrigada, Joana, pela acolhida, e que todos possam sair daqui melhores do que estamos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite de novo, né? Então, hoje era o Adriano, ele não pôde. Então, nós vamos refletir. Oi, João, você veio? Nós vamos refletir, Pedro, né? Vamos refletir sobre a dor. E por que sobre a dor, né? Porque o que tem de mensagens falando, né? Das tribulações, de fim de mundo, né, dessa época de transição. Então, nós estamos todos preocupados, né, com o que vai rolar. Então, tem muita gente ansiosa, pensando no futuro, no dia de amanhã, entende? E são os problemas, não só a dor de tantas doenças que estão aparecendo, né, do aumento assim das doenças psíquicas, suicídio, né, depressão de montão por aí. Então as pessoas estão assustadas, né? E se a gente imagina assim, se tivéssemos uma varinha, se existisse, né, varinha mágica, com certeza a gente fazia um jeito de não ter nenhuma dor, nenhum infortúnio, nenhum problema, né? Só que viraríamos um mar morto, né? Porque a vida é dinâmica e tudo é desafio, né? E é isso que nós vamos ver aí. Então, eu peguei o livro da Joana de Ângeles, que ela diz o seguinte, né? O livro é Florações Evangélicas. Na verdade, eu peguei dois, mas já estou pulando um, porque eu vejo que a hora não vai dar. Então, ela diz assim: a dor é a mensageira da esperança, que após a crucificação do justo, que é Jesus, né? Ela vem ensinando como é que se pode avançar com segurança. Recebamo-la pacientemente, sejam quais forem as circunstâncias, nesta hora de significativas transformações para o nosso espírito em labor de sublimação. Todos nós estamos querendo ir para o mundo de regeneração, né? Mas esqueçam os que dizem que vai vir uns ETs e vai, sabe, num passe de mágica, levar a gente para a quinta dimensão. Nem sei como, né? Porque é uma questão de vibração. Então, aí ela vai dizendo, né? O sofrimento de qualquer natureza, quando ele é aceito com resignação, e todas as aflições, porque não estamos falando só da dor física, né? Uma doença, uma coisa, a dor moral, né? Que às vezes é muito pior do que a dor física, né? Um doril qualquer você tira, uma dor de cabeça. Agora, a dor de cotovelo, né? Essa você não tira com doril, né? Entende? A mágoa, a raiva, a inveja, tudo isso são dores morais, né? Então ela fala, né? Então todos os problemas sociais, políticos, tal, tudo possui a sua nascente nos nossos atos do passado. Aquele espírito rebelde que nós fomos. Então a gente está no planeta certo, na família certa, no país certo, tudo, porque é tudo muito bem estruturado. A gente tem que lembrar sempre que Jesus dizia, não cai uma folhinha sem que Deus permita, através das leis. Uma folhinha. Aí a gente lembra outra passagem quando ele falava assim, olha as aves no céu, olha o lírio no campo. Se Deus cuida deles, vocês não são mais do que uma ave e um lírio? Por que temer? Não inquietai-vos com o dia de amanhã. Mas a gente esquece tudo isso, né? Na hora do aperto, a gente fica no sofrimento. Então ela diz, o sofrimento propicia uma renovação interior com amplas possibilidades de sucesso,
fator preponderante de progresso, porque a gente está encarnado para evoluir. Não é para pagar dívidas, não é para ficar no recreio, né, gozando os prazeres, mas é para crescer toda a vida, e não só nós, todos os reinos, né, está tudo evoluindo, né? Então a dor faculta o desgaste das imperfeições, propiciando o descobrimento dos valiosos recursos do ser. Está tudo aqui. Lembra que Jesus falava, sois deuses? Vocês podem fazer tudo que eu faço e mais. Tenham fé, mas a fé no quê? A fé na imortalidade, a fé no nosso potencial, a fé naquilo que somos em essências, né? Então, após a lapidação, fulgura a gema. Burilada a aresta, ajusta-se a engrenagem. Trabalhado, o metal converte-se em utilidade. E sublimado pelo sofrimento reparador, o espírito se liberta da matéria. Mas isso só lá para frente, né? Então, o recomeço, né, quando a gente vai reencarnar, aí eu vou para o livro do André Luiz, Ação e Reação, capítulo 19. Estou dando o nome dos livros, que é para vocês procurarem e lerem, né? Acho que tem PDF. Então, André Luiz estava junto com o Hilário e o Druso, que era o instrutor, naquele, seria o Ministério da Reencarnação. Então, lá eles viram o corpo humano, lógico que em 1940 e bolinha não tinha nada do que tem hoje, mas a gente imagina que fosse uma figura holográfica, 3D, porque eles viam o corpo humano tudo, transparente, via tudo, os órgãos, as veias, os vasinhos, os ossos, enfim, o corpo humano inteiro, né? E eles, aí o Druso está explicando, né, que a maioria de nós, os humanos, né, os terráqueos aqui, os espíritos encarnados, quando desencarna, eles desencarnam tão mal, com tantos problemas. Então é o apego às coisas da terra, é a raiva, é a mágoa, é o ódio, é o medo, é a lembrança da doença, enfim, é um desequilíbrio total. Então eles vão para o hospital, são tratados e tal. Quando conseguem um equilíbrio, e aqueles que podem, né, que já têm algum conhecimento, eles vão ver esse corpo humano. E eles pedem sanções. O que seria essas sanções, né? Então eles tomam consciência de quantas vezes eles reencarnaram repetindo a mesma coisa. Caramba, toda vez eu reencarnava com um bom propósito. Aliás, nesse assunto, o livro Eustáquio, né, e suas reencarnações é muito bom, da editora O Clarim, do Caíba Schutter, que mostra 17 encarnações desse espírito, e várias delas sempre fazendo a mesma coisa. Então, quando ele desencarnava, ele já pensava, ai meu Deus, de novo, lá vou eu, de novo, porque ele repetia. Então, aí André Luiz fala, aqui na Câmara, né, nessa parte da reencarnação, eles programam o corpo, programam a vida que vão ter. Nós programamos, a maioria de nós que tem consciência. Os que não têm consciência, vai do mesmo jeito, porque tudo que a gente faz, que vai contra a lei de Deus, grava, que nem gravar no pendrive, gravar aí na TV, não sei como grava isso, mas fica. É como se nossa consciência fosse um pendrive, fica tudo gravado. E em desarmonia, ele fica como um imã, puxando as energias compatíveis. E é por isso que a gente tem os tumores, os desequilíbrios mentais e tudo mais, no perispírito. Então, mesmo que eles não fossem nessa câmara programar sua vida, eles reencarnariam com espírito, com perispírito, modelando o corpo físico e trazendo para essas encarnações os conflitos internos em forma de saúde, de doença. Problema no coração, problema, né, no surdez, cegueira e tal. Então, o André Luiz fala, eles pedem, os que têm consciência pedem. A mãe de Lísias, do nosso lar, que ela está para reencarnar, vocês podem ver isso, talvez no filme, mas no livro com certeza, ela fala, eu não quero um corpo bonito,
me dá algum defeitinho, porque eu não quero cair na tentação de, com a beleza, abrir portas, facilitar a vida. Eu não quero, né? Lembra disso no livro nosso lá? Ela pede um defeito. Então, isso são sanções, né? Para quê? Para que, atendendo os próprios rogos do espírito, a equipe espiritual produz, ajuda a formatar o corpo com doenças, e aí a gente vê bebês com doenças, né? Mas ele está cuidando do espírito, o espírito está se curando, muitas vezes porque ele está drenando ali no corpo. A gente morre de dó e devemos ter realmente compaixão, não dó, né? E ajudar e minimizar a dor, mas com esse entendimento é o que o espírito precisa para curar, para promover a verdadeira cura, que não é do corpo. O corpo vai para a terra, o que tem que curar é a alma, né? Então ele fala, né? Essas doenças, né, são sanções ofertadas pela misericórdia divina, atendendo aos rogos para que eles não venham a perder as bênçãos eternas do Espírito a troco de lamentáveis ilusões humanas. O reconhecimento das próprias fraquezas, das transgressões, traz um imenso bem ao Espírito, né? Então, a prática do mal opera essas lesões, como eu falei, né? E assim a gente vai receber aqui na Terra a vestimenta carnal que a gente precisa. Às vezes nasce bem e a doença eclode depois, a dor vem depois. Às vezes não vem, porque vai depender também da nossa conduta, de como a gente enfrenta, entende? De como a gente pode estar reparando. É 1000 situações, então não dá para comparar um com o outro. E você chegou, cara, podia ter feito palestrante. Estou brincando. Então, as nossas disposições para com essa ou com aquela enfermidade no corpo representam as zonas de atração magnética que fala dos nossos desvios diante da lei eterna. Então, o Druso, o Hilário pergunta para Druso, né? Tudo bem que o homem sofra, né? Mas e os animais? E o cachorro, os animais que sofrem moléstias como a raiva, pneumonia, câncer, por que o bichinho sofre? Aí o Druso fala para ele, mas não só os animais, as plantas também. As plantas apresentam enfermidades peculiares, reclamando adubo e fungicida, poda. A planta também tem sensibilidade, que não dá para falar agora, mas tem estudos que mostram, né, a sensibilidade do vegetal. Aí ele fala, a dor, o Druso diz, é um ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. É que a gente associa a dor a sofrimento, né? Mas, no entanto, é a dor que está nos alavancando para mudar. Se o braço não doesse, ia endurecer, ia chegar num ponto que não ia mais mexer. Porque se não sentisse dor, não procuraria fisioterapia, não tomaria anti-inflamatório. Dá para entender? Que a dor é uma aliada que está nos alertando, acorda, tem coisa errada aí. E a dor, como a gente sabe que o corpo, ele está exteriorizando os nossos sentimentos, então a gente vai mais além. Mas por que ficou assim? Qual é a causa? Porque o anti-inflamatório e o analgésico diminui a dor, mas e a causa? A causa aí a gente vai lá para as emoções, para os sentimentos, para os nossos, né? Nosso mundo interno, porque lembra que ele fala? A dor está exteriorizando as mazelas da alma. Então a gente precisa olhar, né? Então aí o Druso, né, no livro Ação e Reação, ele vai falar. O ferro sob o malho, que é o reino mineral, ele também sofre. A semente na cova, o reino vegetal, também. O animal que se sacrifica por nós, né, não só o boi, a vaca, o porco, galinha, essas coisas, mas um cachorro, às vezes, dá vida pela pessoa, né? O cavalo, enfim, ele fala. E a criança, quando nasce, quando chora, as cólicas, né? Que o médico fala, é o intestino que está se ajeitando e tal. O bebê também sofre, porque ele fala, isso é dor, evolução.
A dor evolução que nos move, que nos faz sair da nossa zona de conforto, ela atua de fora para dentro, né? Então ela vai, né? A criança chora, ela precisa ser limpa, ela precisa ser alimentada, ela precisa receber de fora para dentro. A semente está na cova, é a terra ali mexendo, né? Então a dor evolução atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria o progresso. É uma enchente, é um desmoronamento, é um tsunami, é um terremoto. Tudo vem e tira a gente daquela zona onde a gente estava acomodado, para que a gente possa conseguir sair e crescer, né? Então, mas ele fala, não tem só a dor evolução, tem a dor expiação, que é de dentro para fora, que são as doenças, né, congênitas, são os problemas internos, nossos conflitos, as doenças mentais, né, é de dentro para fora. Então não tem o que fazer de fora para dentro, tem que trabalhar o interno da pessoa, o psiquismo, o sentimento, as emoções, né? Então, vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho, detendo-a em complicados labirintos de aflições para regenerá-la. Então, aí a gente sabe, já contei para vocês, do rapaz que viveu mais de 40 anos, né, numa vida vegetativa, e depois desencarnado, ele falou o quanto ele aprendeu naquela vida, aprendeu a amar, aprendeu a respeitar, aprendeu o que é a caridade legítima, aprendeu mil coisas que ele não tinha antes. Mas a gente olhando só do lado material, quanta dor, meu Deus, quanto sofrimento, como é que pode? Entende? A gente cria um drama e na verdade não é, né? E além dessas duas, né, a evolução, a expiação, tem a dor auxílio, vai falar o Druso, né? Que é aquelas intercessões, quando a pessoa já tem um mérito, né? Ela está indo bem, faz tudo certinho, está avançando. E vamos imaginar assim, né? Uma mulher boa mãe, boa profissional, excelente médium, trabalhando na casa espírita, de repente vem um companheiro e ela fala, ai, é minha alma gêmea. Aí chuta a família, chuta tudo, resolve fugir com o cara, né? E o cara também tem família, mas é minha alma gêmea, né? Ela vai ter uma queda moral, né? Porque diz a Dona Maria Modesta, né? Se essa é uma das piores provas, porque se acontecer e você já tem um compromisso, honra teu compromisso primeiro, né? Mesmo que seja, olha, então vai separar, mas faça tudo certinho, né? E não arranje um amante, não vá, sabe? Então, muitos caem nessa, né? Aí vamos imaginar, né? Continuando a historinha da mulher, aí ela apronta tudo, então a gente vai, depois a gente manda um telegrama dizendo, aí acontece um acidente, e ela se arrebenta toda e vai para o hospital e fica, né? Então ele fala, essa dor, auxílio, que o próprio mentor, outros espíritos intercedem, pede, faça que aconteça alguma coisa, que, né, às vezes a gente mesmo reza, ai meu Deus, ajuda, né, que não entende, e de repente acontece. Então a dor auxílio é quase como um guarda-reio que você rebenta o carro ali, mas não cai no abismo. Então é um tempo, ele fala, o infarto, trombose, câncer penosamente suportado, senilidade precoce, dores, auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido, habilitando-se através de longas reflexões, benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Ou seja, ela não perde os méritos que ela já havia conquistado, ela não sucumbe diante de uma paixão, né? Aquela doença, né? Aí o cara está indo, está muito bem, já de repente um infarto, né? Aí ele para, começa a repensar a vida, ele volta com novos valores, né? Então isso é André Luiz. E para terminar, nossa, um pouquinho, tem o livro, não sei se vocês já leram, do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Alguém já leu esse livro? É fantástico. Então, a dor ele deixou bem para o fim mesmo, sabe? Então ele diz assim, né? Fundamentalmente considerada,
A dor é uma lei de equilíbrio e de educação. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. A dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. E para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade, e não dá. Então são, pois, inseparáveis em princípio e ambas necessárias para a educação do ser, em sua evolução que vai experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. Porque o progresso, diz o Dr. Décio Júnior, ele se dá por escolha assim, certo e errado, desde o começo. Aí ele faz todo um estudo, André Luiz também, no Evolução em Dois Mundos, né, que desde a pedra, né, atração e repulsão, desde o começo, você vai se ajeitando. Então, tudo que está no mundo, a gente vai experimentando. Mas a gente tem que, uma hora, saber resistir e transmutar, né? Então, ele fala, a dor física produz sensações. O sofrimento moral produz sentimentos. Porém, nesse estado em que nós estamos, evolutivo, nosso sensório íntimo, sensação e sentimento se confundem, se torna uma coisa só. Isso a gente vê muito nos livros da Joana de Ângeles, né? A gente confunde muito a sensação com a emoção e com o sentimento, né? O Pedro Calabres fala muito disso, se vocês conhecem ele, né? Então ele fala, né? É muito difícil fazer os homens entender que a dor, aquilo que a gente considera dor, né, é bom. Cada qual quer embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há bem sem dor, não há ascensão sem suor ou sem esforço. E isso nos leva ao estreito círculo do individualismo de cada um por si, né? Então o homem se debate muito nisso, porque a gente quer o melhor, quer dizer, o que a gente considera melhor, né? Então ele vai falar, é necessária a dor, a desgraça, provações, elas fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas delicadas ou fortes, que o homem que se julga feliz, ou aquele homem vulgar, que vive só na superfície, jamais conseguiria perceber. Porque ele está alienado, né? Então a dor muitas vezes desperta as coisas. Então, como eu gosto muito de Leon Denis, vocês vou passar 5 minutos. O gênio, ele fala, não é somente resultado de trabalho circular. A gente viu outro dia um vídeo, um bebezinho, acho que tinha 1 ano e 8 meses, né? Com os dedinhos tocando, gente, direitinho, bonitinho, né? Ele fala, o gênio não é somente o resultado, porque a gente já pensa assim, muitas vidas, acho que ele era, né, pianista nas outras vidas. Mas ele fala, é também a apoteose, a coroação do sofrimento, porque todos os grandes homens têm sofrido, compositores, pintores, escritores, filósofos, cientistas. Foi Beethoven que era surdo, né? Já imaginou o sofrimento dele não poder ouvir a própria sinfonia? E sem contar as outras coisas, né? A vida dele toda foi bem tumultuada, né? Mas aí ele fala aqui assim, mas a dor fez-lhe vibrar a alma, inspirou-lhe a nobreza dos sentimentos, a intensidade da emoção que ele soube traduzir com os acenos do gênio que o imortalizou. Não é bacana? Não, Leon Denis é fantástico, adorei. Então ele fala, se você suprimir a dor, suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, a coragem de suportar a dor. Como a gente admira Chico, com todos aqueles problemas, vinha sorrindo né, receber a gente. Então ele fala, né? Deixa eu ir, aí eu esqueci de anotar o que eu ia pular aqui, porque tem muita coisa. O mais nobre ensinamento que se pode apresentar aos homens não é a memória daqueles que sofreram e morreram pela verdade e pela justiça? Que melhor a gente tem para falar de alguém? A Joana de Ângeles, né? Como a gente admira a coragem dessa mulher.
E qual é a primeira imagem que a gente vê de coragem dela? Ela na fogueira com o filho, suportando a dor de ser queimada e do filho ser queimado, né? E depois ela teve outras vidas, claro, também sempre passando por momentos de sofrimento, né? Então, o mais nobre ensinamento que se pode apresentar aos homens não é a memória daqueles que sofreram e morreram pela verdade e pela justiça? Sofreram por amor na prática da caridade. A coisa mais augusta, mais venerável que os seus túmulos, as suas histórias, nada iguala o poder moral que daí provém. Nada iguala o poder moral da Joana de Ângeles, por exemplo, de um Francisco de Assis. Sem falar de Jesus, né? Porque Jesus está à parte. Mas quantos, o Eurípides, né? E tantos outros, Irmã Dulce, Madre Teresa, né? Tanta gente que você vê que sofre com dignidade, né? Então é necessário sofrer para adquirir e conquistar. É o que ensinam essas almas. Pela dedicação, através do sofrimento dignamente suportado, que se sobem os caminhos do céu. Francisco de Assis, Joana que o diga. Então, aqui a gente precisa entender que Leon Denis está falando de sofrimento, mas não é esse sofrimento que a Joana também fala que ele não é necessário. Porque tem o sofrimento que a gente sofre por raiva, por ódio, pelo orgulho ferido, não é deste sofrimento que ele está falando. É o sofrimento que você está como Chico, tomava um monte de remédio. Divaldo, ontem assisti uma palestra do Divaldo, e ele, coitado, sentado, e de vez em quando pegava o lenço, tossia, né? E voltava. Gente, a gente não tem ideia do que ele está sentindo e do constrangimento de estar assim, de público, filmado, né? Toda hora tendo que limpar, tossir, desculpe, né? E rindo, e brincando, uma palestra, acho que até passei no grupo, uma palestra incrível, né? Começa com o Haroldo e depois entra o Divaldo, né? Entende? É isso. Ele está sofrendo, mas não é aquele sofrimento que bota para baixo, que deprime, porque pega no orgulho, pega na mágoa, pega na vergonha de estar. Ali está numa boa, né? Então aí ele diz, a vida dolorosa é um alambique onde se destilam os seres para mundos melhores, porque na nossa fase não tem outro caminho. A gente podia falar, vai pelo amor, mas quem é que ama? Me diz, conhece alguém que ama de verdade? Eu não conheço. Entende? A não ser esses, o Chico, assim, a gente não conhece. Porque a gente vê, às vezes, a pessoa até tenta fazer alguma coisa, mas a gente percebe que a pessoa não está inteira naquilo, não está se dando de verdade. É tudo, né? Então, agora veja, não foi só Michelangelo, ele adotou como norma os preceitos seguintes. Concentra-te e faze como o escultor, que faz a obra que ele quer aformosear. Então tira todo o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. A nossa alma é nossa obra, com efeito uma obra capital e fecunda. Diante da penosa tarefa da reforma interior, do combate incessante e travado com as nossas paixões inferiores, com a matéria, quantas vezes a gente não desanima? Quantas vezes a gente não tem vontade de abandonar a luta, o cinzel? Aí Deus envia o auxílio, que é a dor. E a dor cava ousadamente nas profundezas da consciência a que o trabalhador hesitante e inábil não podia ou não sabia chegar. Ou seja, para fazer o trabalho, né? Ela, a dor, vai desobstruir-lhe os recessos, modela-lhe os contornos, elimina ou destrói tudo que é inútil ou ruim. E do mármore frio, informe, sem beleza, daquela estátua feia e grosseira que a gente estava se construindo, né? Que nossas mãos mal tinham esboçado, a dor faz surgir com o tempo a estátua viva, a obra-prima incomparável, as formas harmoniosas e suaves da divina psique. É bacana, né? Adoro. Não sei se vocês estão gostando. Está acabando, gente. Então,
Não. Aqui, vou lá para o fim da página. O homem ainda precisa da dor como fruto da videira, a uva, né? Precisa do lagar. Aí eu fui ver o que era o lagar. Lagar é um local onde se pisava as uvas. Eu não sabia. Eu procurei no dicionário. Para se lhe extrair o licor precioso. Então, se a gente precisa esmagar a uva com o pé, a dor faz isso dentro de nós, né? Porque se não houvesse, a gente desde o princípio tivesse tudo na mão, tudo, não progrediríamos jamais, né? Então a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com a lei divina. Então, quando a dor se erguer, inevitável, no teu caminho, acolhe-a como amiga. Aprende a conhecê-la e a entender-lhes os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta e, em vez de te revoltares contra ela, associa tua vontade, teu pensamento ao alvo a que ela visa e procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao teu espírito e ao teu coração. Esforça-te por seres a teu turno um exemplo para os outros, por tua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso com que você aceita essa dor e vivencia, por tua confiança no futuro, torna mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faze da tua dor a dor mais bela. Vivemos tempos de crise, para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos, serão precisos duras lições da adversidade. Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. A dor aproximará os homens, e só a dor verdadeiramente vai fazer com que todos se sintam irmãos e todos possam viver o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Cristo. Isso é o finzinho do livro. Deu para entender um pouquinho? Acabou o tempo, né? Então a gente agradece, nem vou chamar ninguém para fazer a prece, porque acabou, né? A gente agradece a Deus, a Leon Denis, a Kardec e a tantos outros que nos inspiram com esses livros, né? O Destino do Ser e da Dor, Florações Evangélicas da Joana, Ação e Reação de André Luiz. A gente agradece a todos esses espíritos, a todos os benfeitores que vão nos ajudando, nos aliviando a caminhada. Que Jesus nos inspire, ilumine nossa consciência, nos dê força e coragem para que a gente possa, Senhor, agradecer tudo que vier, receber com coragem, com gratidão, tudo que a vida possa nos ofertar, sabendo que tudo concorre para o nosso bem. Que Deus nos abençoe, nos dê força e coragem, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos embora.